Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos estar iniciando aqui nossa primeira videoaula, dando aí uma recapitulada nos assuntos que a gente trabalhou nas aulas presenciais antes da paralisação por conta da pandemia. E aí a gente vai aproveitar o gancho, do assunto pandemia, coronavírus, para poder inserir ele dentro do nosso contexto de sala de aula, que é a questão da nova ordem mundial. Como que se desenha essa nova ordem mundial, né? O que é essas ordens mundiais? A gente viu que a ordem mundial ela se divide em dois períodos, o período da ordem bipolar, onde a influência no mundo estava nas mãos, das duas superpotências que emergiram no pós-Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética, que acabaram dividindo o mundo a partir de suas áreas de influência, determinando aí um grupo de países associados aos Estados Unidos, os capitalistas, e aqueles associados à União Soviética, os países socialistas. Essa situação aí, que a gente já viu em sala de aula, fizemos isso dirigido sobre o assunto, perdurou até mais ou menos o final dos anos 80, quando ocorre uma crise que leva à fragmentação, ao fim do socialismo no mundo, dando origem a uma nova ordem mundial, que é a chamada ordem multipolar. O novo cenário geopolítico, que se desenha a partir dos anos 90, ele é marcado pela multipolarização, principalmente porque surgem novos polos de poder, assentados agora na força econômica e tecnológica dos países. E aí alguns exemplos desses novos países influentes, os vários polos de poder. Continua aí o poder dos Estados Unidos, as nações europeias, principalmente a Alemanha, França e Inglaterra, conseguem se recuperar no pós-Segunda Guerra e hoje exercem grande influência no cenário geopolítico mundial. E o Japão também é um país que consegue se recuperar do pós-Segunda Guerra, Ele também, com a ajuda dos Estados Unidos, assim como os países europeus, ele consegue se recuperar após a Segunda Guerra Mundial e se torna nos dias atuais uma grande potência mundial, principalmente devido ao seu grande desenvolvimento tecnológico. Na ordem multipolar, pessoal, a gente tem como características básicas o predomínio do capitalismo no mundo. Hoje praticamente hoje praticamente todos os países do mundo são capitalistas, com exceção aí da China, Coreia do Norte, Vietnã e Cuba. O restante dos países do mundo é capitalista, então é uma característica da nova ordem mundial geopolítica, da ordem multipolar. E ela é multipolar justamente porque vários países, várias nações comandam as relações de poder, estão no centro da ordem, dão as ordens, Por isso que ela é multipolar. Várias nações exercem influência no mundo. Por quê? A influência de um país hoje, o poder de uma nação, as potências mundiais são assim designadas devido à sua capacidade econômica e desenvolvimento tecnológico. Então, diante desse novo cenário, nós vamos ter a multipolarização, várias nações do mundo exercendo o poder de influência. Dentre essas nações, a gente citou para vocês aí a questão dos Estados Unidos, os países europeus, principalmente os líderes da União Europeia, a Alemanha, a França, a Inglaterra, que recentemente saiu da União Europeia, a gente vai falar disso mais para frente, mas enfim, é uma nação influente hoje no mundo. E nós temos também uma novidade na nova ordem mundial, que é a influência de países emergentes, países que até então, eram considerados pouco influentes no mundo, por não ter tanta influência, não ter tanto poder econômico. Nos últimos anos, no pós-Segunda Guerra Mundial, eles conseguem se industrializar, são os países de industrialização tardia, e eles apresentaram nos últimos anos um expressivo desenvolvimento econômico, avanços tecnológicos, qualificação de mão de obra, melhoria nos seus indicadores econômicos, e no atual cenário geopolítico mundial, eles também passam a exercer influência no mundo. Claro que não é uma influência global tão intensa como Estados Unidos, países europeus e Japão, mas é uma influência que tem de ser respeitada, é uma influência que tem que ser analisada. Por isso, dentro da nova ordem mundial, também você tem a ascensão dos países emergentes como potências, só que nós não vamos caracterizá-los como potências em si, potência raiz, tipo Estados Unidos, França, Alemanha, Japão, vamos chamá-los de potências emergentes. E um exemplo clássico aí dessas potências emergentes são os BRICS,
que é um acrônimo, né, que é uma palavra formada pelas iniciais de outras palavras. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul são as cinco principais economias emergentes no mundo que atualmente, né, exercem influência no cenário geopolítico mundial. A gente tem um cenário multipolar, com a presença de vários países exercendo influência no mundo. Dentre esses países se destacam as potências tradicionais e também as potências emergentes, exemplificada aí pelo BRICS. Primeira coisa que a gente precisa ressaltar, é apenas um acrônimo, é uma expressão que surgiu, né, a partir, sobretudo, dos anos 2000, quando esses países estavam apresentando um expressivo crescimento econômico e eles estavam sendo apontados aí pelos analistas como futuras potências mundiais, né? Eles cresceram tamanha proporção que poderiam aí, segundo as projeções, né, 2050, eles iriam superar em termos econômicos as principais potências do mundo. Olha o caso da China, e a China hoje é a segunda economia mundial, o Brasil é o oitavo país mais rico do mundo. Então, devido ao seu expressivo desenvolvimento econômico e tecnológico, eles tiveram melhorias em seus indicadores sociais, são países que apresentam, né, expressivas reservas de recursos minerais estratégicos, como petróleo, água, apresentaram aí desenvolvimento nos setores de telecomunicações e transportes, apresentam grande mercado consumidor. Só a China e a Índia aí são os dois países mais populosos do mundo, cada um deles com mais de 1 bilhão de habitantes. Eles atraem muitos investimentos estrangeiros. Então hoje, no atual cenário geopolítico mundial, onde o poder de uma nação é analisado conforme seu desenvolvimento econômico, esses países também passam a exercer influência na ordem multipolar. Por isso que é importante ressaltar, né, que nós temos vários polos de poder hoje no mundo, tanto aqueles países mais ricos, são as potências tradicionais, como os países emergentes, que são países ricos, industrializados e também exercem influência no mundo. Mas por que eu não posso chamá-los como potências, posso colocá-los no mesmo patamar, vamos botar assim, que as potências tradicionais? Porque apesar deles terem apresentado expressivo desenvolvimento econômico, industrial e tecnológico, eles ainda apresentam problemas sociais típicos de nações subdesenvolvidas. Por isso criou-se a expressão, né, país emergente, para caracterizar o país que é rico, industrializado, porém apresenta problemas sociais, ou seja, problemas de subdesenvolvimento, ok? Mas voltando então, a ordem multipolar, ela é marcada pelo predomínio do capitalismo no mundo, várias nações exercendo influência, dentre elas as potências emergentes. Agora, uma situação que é preciso também elencar nessa nova ordem mundial é que do ponto de vista, né, do ponto de vista militar, do ponto de vista geopolítico, vamos botar assim, muitos autores dizem que a gente vive uma ordem unipolar. O que seria essa ordem unipolar? Ao invés de a gente ter o mundo sendo influenciado por várias nações, a gente tem, na verdade, uma única nação ditando as ordens do mundo. E que nação é essa? É os Estados Unidos, pessoal. Por conta da supremacia dele em termos políticos, econômicos, militares e culturais sobre as nações do globo, muitos autores são categóricos ao afirmar que a gente também vive uma ordem unipolar. O país exerce poder de influência, tamanha proporção que nenhum outro país no mundo tem tanta influência como os Estados Unidos. Nós temos o mundo hoje sendo influenciado por vários países, sim, fato, mas nenhum deles chega perto da influência dos Estados Unidos. Exemplo clássico, os Estados Unidos exercem poder de influência e orienta a tomada de decisões em órgãos internacionais como a ONU, a FMI, a OMC, a OMS, por exemplo, a OMS, por exemplo, né? Diante desse cenário, acontece o que a gente chama de unilateralismo dos Estados Unidos. Ele toma diversas posturas que muitas vezes são motivadas apenas pelo seu próprio interesse, desconsiderando o posicionamento dos outros países. Ou seja, unilateralismo, eu só olho o meu lado. E a gente vê isso, a gente está vendo isso agora nessa pandemia mundial, né? E em várias outras circunstâncias, como por exemplo em situações de conflito. Quantas vezes acontecem conflitos no mundo e os Estados Unidos intervêm nesses conflitos sem muitas vezes
ter a permissão da ONU sem muitas vezes consultar a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Muitas vezes, para atender seus próprios interesses, o país toma a frente de instituições internacionais. Ele muitas vezes desobedece instituições internacionais que ele pertence junto com outros países. É um exemplo do unilateralismo dos Estados Unidos, né? E para a gente finalizar aí a nossa aula falando desse unilateralismo, a questão do Covid, né? Observem a situação atual da questão das máscaras, né? A China é o principal país produtor dos insumos, né, de proteção individual, como as máscaras, por exemplo. E na última semana a gente teve aí uma crise diplomática envolvendo os Estados Unidos e outros países que estão vivendo o pico da pandemia. Por quê? Os franceses, além de outros países do mundo, começaram a se queixar junto à ONU, junto à OMS, que os Estados Unidos estavam comprando máscaras direto da China, e essas máscaras, essas máscaras estavam sendo destinadas a vários países do mundo, e o que os Estados Unidos estavam fazendo? Indo direto lá na China, indo direto em aeroportos chineses e comprando essas máscaras que tinham como destino outros países. Ou seja, dane-se a pandemia mundial, eu preciso primeiro controlar a minha aqui. Hoje a gente sabe que os Estados Unidos é o epicentro da pandemia, né? Os casos de morte são maiores, ultrapassaram a Itália, os casos confirmados de pacientes com o vírus tá maior do que em outros países do mundo, né? E nessa notícia aí, repare, os franceses queixam de desvios de máscaras da China para os Estados Unidos. Os franceses, né, estão acusando os Estados Unidos de comprarem as máscaras diretamente na China, diretamente da China. As máscaras que tinham destino em vários países do mundo, dentre eles o Brasil, né, que estão enfrentando a pandemia de coronavírus, elas estão sendo compradas pelos americanos diretamente lá na China, ou seja, visando o seu próprio interesse. Ai, perdão, desculpa, eu tô aprendendo ainda a gravar essas videoaulas, então os erros são notáveis, como aparecer essas notificações no celular. Mas enfim, visando atender aos seus próprios interesses, o país muitas vezes ele desobedece a acordos internacionais, ele muitas vezes motivado pelo seu próprio interesse, ele desconsidera, né, os interesses de outros países. Ele muitas vezes tem tanto poder de influência que ele muitas vezes se coloca como superior à ONU, à OMC, à OMS, por exemplo. Decisões que são tomadas por instituições internacionais muitas vezes são desrespeitadas pelos Estados Unidos. Então, diante desse cenário, né, da supremacia dos Estados Unidos em termos políticos e econômicos sobre outras nações, a gente tem para muitos autores uma ordem unipolar, né? Então, na nova ordem mundial, o atual cenário geopolítico que nós estamos vivendo, ele tanto é multipolar, devido à supremacia dos Estados Unidos em vários aspectos sobre outros países do mundo, como ele também é multipolar, porque a gente tem outros países do mundo exercendo influência sobre o globo. Beleza, pessoal? A gente está começando, né, um novo trabalho através de videoaulas. Espero que a nossa mensagem seja passada para vocês da melhor maneira possível. Nós estaremos sempre online na plataforma para tirar dúvida de vocês. Vocês têm meu número também nos grupos de WhatsApp para poder também tirar dúvidas. A gente pede aí vocês todo o empenho, todo o carinho, toda a dedicação com essa nova realidade, que para nós também é nova. Então a gente pede também paciência para vocês nesse cenário novo, mas força, não percam o foco, que juntos a gente vai vencer e daqui um dia a gente tá junto em sala de aula de novo, tá bom? Um abraço e até a próxima.